Senhor Presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra, Senhor Presidente da Conselhia, caro Maurício Marques, Presidente da Digital, caros amigos, deputados, autarcas, militantes daqui da Pampilhosa e também do Distrito de Coimbra, que aqui se juntaram neste jantar de Natal. Eu tenho a certeza que a lagarada, de boa tradição, não nos deixará ficar mal esta noite. E que, portanto, além da boa animação que trazemos para este jantar, sairemos daqui também com a alma lavada, não apenas pelo que ouvimos, mas pelo que vamos comer. E isso também é importante. Mas como já aqui foi referido, nós encontramos-nos a terminar um ano, foi um ano muito especial. Nós passamos, desde 2011, por provações muito grandes. É por isso natural que possamos atribuir importância a algumas coisas que parecem a alguns já demasiado longínquas, mas que, na verdade, deram muito trabalho, exigiram muito sacrifício, nos custaram muito a atingir. Eu bem sei que nem todos gostam de recordar essas coisas boas que nos aconteceram. Mas nós que trabalhamos tanto por elas, é natural que as queiramos evocar, lembrá-las, para nos lembrarmos do que nos conduziu à beira do abismo e para não nos esquecermos dos sacrifícios que fizemos para de lá sair. Este ano foi o ano em que nós conseguimos fechar o Programa de Assistência Económica e Financeira. Lembrar-se-ão, com certeza, de quantos vaticinaram que tal não seria possível. Nós não conseguiríamos sair da espiral recessiva causada pelas medidas de austeridade. Nós não conseguiríamos, com as elevadas taxas de juro, aceder ao financiamento de mercado e não nos restava outra possibilidade senão pedir novamente ajuda externa. Há um ano a conversa era esta. Mas em janeiro, em fevereiro e em março deste ano, não foi do ano passado, nem de há 2, nem de há 3, foi deste ano, havia quem dissesse que não tínhamos outra possibilidade senão pedir um programa cautelar. E dizendo isto, diziam logo que é mais ou menos um programa como o outro, mas disfarçado. Porque não poderia ser possível a Portugal, com este governo, fechar o programa de assistência. De resto, dizia-se que o governo nem sequer conseguiria cumprir o orçamento, que não era possível. O orçamento que apresentámos em 2013 para 2014 era totalmente inverosímil. Nós não conseguiríamos crescer na nossa economia, porque vivíamos na tal espiral recessiva, a economia não ia nada crescer, o emprego não ia nada crescer e nós não conseguiríamos reduzir o nosso déficit. Era irrealista o orçamento. Afinal, a nossa economia cresceu. Ainda no terceiro trimestre, ficámos a saber há pouco tempo, cresceu até mais do que a estimativa rápida que foi avançada pelo Instituto Nacional de Estatística, o que é bom e nos aproxima bastante de chegarmos ao final do ano cumprindo a meta que tínhamos previsto. Curiosamente, a meta que estava no orçamento de há um ano para 2014. Há, portanto, muita gente, infelizmente, que não vive bem com os bons resultados. Dá a impressão que se alimentam da desgraça. Que quanto pior, melhor.
felizmente, nós sabemos que fizemos muitos sacrifícios, mas sabemos também que estamos a oferecer aos portugueses resultados que são resultados firmes de uma recuperação de Portugal. Nós fechámos o programa, não precisámos de um cautelar, vamos cumprir o orçamento, temos a economia a crescer e temos a economia a crescer sem aumentar a dívida, ao contrário do que se passou nos últimos 20 anos em Portugal. O que significa, portanto, que estamos a crescer de uma maneira saudável para o futuro. Não estamos a criar a ilusão de riqueza. Estamos, finalmente, a produzir mais, trabalhando mais, com mais eficiência e, ao mesmo tempo, a criar mais emprego, como precisamos. Sabemos que ainda temos muito que fazer. O nível do desemprego ainda é elevado. O nível das desigualdades é imenso. Mas nós não nos derrotamos com as dificuldades. Haverá muita gente que acha, eu acho que não é muita gente, mas há uma certa gente que acha que uma boa dificuldade a tempo de eleições pode dar um bom resultado para a oposição. Mas eu não tenho dúvida que o país vê bem a diferença entre quem está preocupado com as eleições e quem está preocupado com o país. E nós temos estado preocupados com o país. Por isso sabemos que ainda são grandes os problemas que temos para resolver. Mas vamos resolvê-los, como resolvemos os anteriores. Nada nos é oferecido. Nada cai do céu. Por isso, aqueles que agora, à medida que o tempo se encurta até à campanha eleitoral, querem repor tudo e mais alguma coisa, aqueles que acham que ganham votos, que conquistam os portugueses a desfazer aquilo que o governo fez, estão profundamente enganados. Seria passar um atestado de fraca inteligência aos portugueses. Se o que fizemos não era preciso, se o que fizemos se não justificava, então por que aderiram os portugueses àquilo que nós decidimos? Mesmo os que não gostam do nosso governo. A verdade é que as pessoas perceberam bem que o mar de facilidades que muitos apregoavam não casava com a realidade difícil do país. Por isso, os portugueses sabem hoje quanto custou ter a economia a crescer e o que custa ter a reforma do IRS que nós aprovámos esta semana no Parlamento para pôr a família e a natalidade no centro da política económica e fiscal. Sabem que o IRS irá aliviar para essas famílias mais numerosas, porque, em contrapartida, nós fizemos uma reforma da fiscalidade verde que penaliza fiscalmente as indústrias poluentes, a nossa dependência energética do exterior. As duas coisas complementam-se. Uma não era possível sem a outra. Não há milagres na política. Não há milagres. É por isso que devemos olhar sempre com uma certa desconfiança para o persistente facilitismo com que certos políticos olham para a Europa e para Portugal. Dir-se-á vamos ter uma vida difícil por muitos anos. Porquê? Porque há uma dívida muito grande para pagar. Então era melhor se não houvesse dívida nenhuma. Não é verdade?
como seria fácil a todos os governos resolverem os problemas assim. Há um problema, vamos tirá-lo da nossa frente. A dívida é grande, não há dívida. O desemprego é elevado, não há desemprego. E assim proclamamos as mudanças no país, como se elas ocorressem pelo simples facto de as proclamarmos. Agora, diz que como a nossa dívida pesa muito, só podemos crescer no futuro se a Europa mudar. E como é que a Europa podia mudar? Desde logo, perdoando a dívida. Se nos perdoassem a dívida, a Europa ajudava muito. Mas para a Europa perdoar a dívida, alguém tinha de a pagar. Paga a Europa. Nós não somos da Europa. Para esses políticos, Portugal não faz parte da Europa. Outra ideia muito boa que tem aparecido é de que certas despesas não deviam contar para o déficit. As despesas de investimento, por exemplo, não deviam contar para o déficit. Na Europa devíamos combinar as coisas assim. Se o dinheiro é para gastar a construir escolas, não conta para o déficit. Parece uma boa ideia, não é verdade? E a gente pergunta, mas a despesa de investimento não é para pagar? Se nós destinarmos que vamos requalificar estradas, construir escolas, investir em infraestruturas, não tencionamos pagar o investimento que vamos fazer? É que se for para não pagar, não conta para o déficit. Mas se for para pagar, tem de contar. Então que Europa é que querem construir? Há políticos em Portugal que querem para o futuro da Europa aquilo que nos legaram no passado em Portugal. Desorçamentação, parcerias público-privadas, contas aldrabadas, que nos dão a ideia de que vivemos no melhor dos mundos, quando de facto o que temos é uma responsabilidade muito grande que mais dia, menos dia, custa sacrifícios e impostos. Deixem-me dizer-lhes, eu não quero essa Europa e não quero esse país em Portugal. Nós queremos, para a Europa e para Portugal, contas certas, gente com responsabilidade, crescimento assente numa economia equilibrada e não em dívida. E essa é a grande diferença que nestes 3 anos e meio nós provamos e é uma grande mudança aquela que fizemos. Nós não estivemos apenas a salvar o país da bancarrota. Nós trouxemos uma mudança efetiva na maneira de governar. Aqueles que defendem progresso têm de dizer como podem atingi-lo. Nós dizemos como. Em primeiro lugar, tendo uma economia que esteja liberta de certos donos. Os donos de Portugal e da nossa economia têm de ser os portugueses. Não são certos grupos, não são certos senhores, não é uma certa casta que acha que está predestinada para mandar. Para que isso aconteça, a nossa economia tem de ser aberta, tem de ser competitiva. Nós temos de valer, não pelo rótulo que nos ponham na nossa testa, não pelo cartão de militante que trazemos na nossa carteira, não por ter certos amigos, nem por ter nascido em certos sítios. Ainda hoje o afirmei numa realização importante em Miranda do Corvo, celebrando o trabalho de uma instituição, de uma fundação importante,
que está muito vocacionada para tratar dos problemas da deficiência. Nós devíamos ter uma forma de reconhecer o mérito, a mais-valia, a importância dos projetos, das empresas, das iniciativas, como se fosse uma prova cega, como se faz nos vinhos. A gente não sabe de onde veio, não sabe quem o trouxe, não sabe quem o fez, só vai analisar se ele presta ou não presta, se é bom ou não é bom. É isso que nós queremos no nosso país. Se um projeto é bom, tem de ser apoiado. E um projeto é bom se não for batuteiro, se for competitivo, se criar emprego, se render dinheiro, que possa acrescentar futuro aos trabalhadores dessa empresa, aos seus donos e ao país, quando eles pagarem os impostos que devem pagar. Era isto que nos interessava. Não é saber se o projeto é da empresa A ou da empresa B, do filho do senhor C ou do senhor D, amigo de E ou de F. O que nos interessa é que os projetos bons sejam financiados na banca ou através de outros meios de financiamento. É esse o país que nós queremos construir e é esse o país que estamos a construir. Um país que não gasta dinheiro no que não gera emprego, um país que aplica os seus recursos, que são escassos, para ter uma sociedade em que as desigualdades sejam menores, o acesso aos bens e aos serviços esteja ao alcance de todos e para que nós possamos olhar para o futuro com a confiança e a esperança de que esse futuro depende de nós. Poder-se-á dizer, nunca nada depende apenas de nós. Com certeza. Mas alguém que começa por dizer que depende da Europa é alguém que não tem programa e que não tem estratégia nacional. Quem tem um programa e uma estratégia começa por dizer o que está ao seu alcance fazer e só depois fala da Europa e do resto do mundo. Alguém que diz que primeiro tem de mudar o mundo e a Europa para mudar Portugal, não sabe o país que quer construir, não sabe o que há de fazer para construir um país diferente. Nós sabemos e temos-lo provado. Por isso, eu tenho a certeza que aqueles que hoje estão aqui esta noite conosco e muitos outros pelo país fora, que levaram pancada este tempo todo, pancada verbal, pancada fiscal, pancada social, todos aqueles que sabem o que custa a vida, como custou salvar o país, todos esses sabem hoje que podemos sonhar de outra maneira, que podemos olhar para o futuro com mais confiança. E sabem que essa confiança pode ser alargada se nós próprios não nos desculparmos com os outros e soubermos acrescentar futuro aos portugueses. Sá Carneiro lutou muito por acrescentar futuro a Portugal. Morreu demasiado cedo, sem poder ver o quanto da prosperidade que o país conheceu nestes 40 anos se ficou a dever a governos do PSD. Ele que, na altura, teve de construir uma coligação com o CDS e com o PPM para poder oferecer um governo estável a Portugal. Não conseguiu, na altura, que na eleição para o Presidente da República se removesse o obstáculo à mudança constitucional. Nós temos essa memória e sabemos, nessa época,
como era difícil aplicar um programa que trouxesse a Portugal uma economia social de mercado e instituições verdadeiramente democráticas. Tivemos de ter a paciência de esperar que aqueles que têm sempre medo de tudo, na altura era da extrema-esquerda e dos militares, havia quem tivesse medo. Tivemos de dar tempo a que eles vencessem o medo para então se fazerem as reformas constitucionais que haveriam de abrir a Portugal a possibilidade de ser uma democracia moderna. Estivemos mais de 3 anos à espera que os nossos adversários perdessem o medo à crise e perdessem o medo de perderem os votos dos portugueses. Não conseguimos, nestes 3 anos, contar com o apoio, senão dos portugueses. E como disse o vice-presidente Marco António Costa, pouca coisa mudou desse lado. Continuaremos à espera. É pena, deixem-me dizer-lhes. Há coisas que não dependem só de nós. Nós continuaremos à espera, mas não somos nós os prejudicados. É Portugal que fica à espera que alguém tenha consciência de que precisa de pôr Portugal primeiro antes dos resultados partidários. Mas que fique claro que no que estiver ao nosso alcance, nós continuaremos em frente. E não nos desculparemos com aqueles de quem esperamos alguma contribuição para fazer o que é preciso. Como até aqui. Faremos o que é preciso porque os portugueses merecem que Portugal não seja adiado. E a mudança que temos feito no país nestes anos não parará daqui até às eleições e a minha profunda convicção não parará no dia a seguir às eleições. Senhor Presidente da Câmara, nunca anunciei em lado nenhum apoios a projetos ou a ações de requalificação. E não o farei aqui esta noite também. Mas quero dizer que temos feito tudo o que está ao nosso alcance para que, com os recursos que temos, as ações que viermos a realizar sejam as prioritárias. E espero que, quando se tornar claro, quer através das estradas de Portugal, quer através dos programas regionais, que conhecerão a possibilidade de apresentação de candidaturas também por parte dos municípios, quais são os projetos prioritários. Veremos nessa altura se daremos uma boa resposta às suas preocupações. Mas as suas preocupações são as preocupações de muitos portugueses, que não esquecem quantas obras foram realizadas em Portugal durante tantos anos, que nos pareceram quase faraónicas, sem que isso tivesse resultado em benefício de ninguém. Hoje sabemos, feitas as contas, que houve benefícios, mas não foi para todos. Foi apenas para alguns. Mas também sabemos que o preço que se pagará por isso será pago por todos. Esse é o socialismo de que não gostamos. Boa Lagarada, bom Natal e um grande ano de 2015.
Os portugueses merecem um grande ano de 2015, com recuperação de rendimento, com recuperação de emprego, com recuperação de esperança, ao nosso ritmo. Eu sei, ao nosso ritmo, mas de forma séria e sensata. É com isso que podem contar, da minha parte, do nosso Governo, da nossa responsabilidade. Bom Natal e um bom ano.